Vamos lá. Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou contar para vocês uma experiência de projeção astral que aconteceu comigo nessa noite, nessa madrugada, tá? Quando eu me dei conta, né, no início, eu percebi que as energias estavam bem soltas, estava bem fácil de sair do corpo, mas eu não acompanhei a saída. Eu percebi que estava começando a ter uma soltura maior, o corpo astral estava se movimentando, mas eu não conseguia acompanhar a passagem do estado de consciência, né, da vigília para o sono, né, o hipnagógico. Eu meio que adormeci e quando eu me dei conta eu estava fora do corpo, numa região do umbral, que não é uma região pesada, é mais ou menos uma região de transição, diria. Por quê? Você encontra ali pessoas de todos os tipos, casas, bares, pessoal com música, uma coisa bem semelhante aqui à vida na Terra, eu chamo de região de transição, onde você encontra de tudo, né? Transição que eu digo para as zonas pesadas mesmo, né? Então é uma região neutra, digamos assim, bem neutra, de pessoas aparentemente assim normais, beleza? E o que aconteceu? Nessa região neutra de transição, eu despertei numa região um pouquinho mais leve, tá? Um pouquinho mais light. E lá eu encontrei um espírito que a última vez que eu vi esse espírito, na verdade ele aparece para mim com uma certa frequência ao longo do ano, mas a última vez que eu tive contato de forma consciente com ele, vocês podem encontrar no meu canal uma experiência que eu tive com uma bruxa num prédio antigo, uma espécie de bruxa, onde ele me chamou para fazer o resgate de uma pessoa que estava com problema de drogas, estava escravizada mentalmente ali, e por causa de dependência de droga, e a gente acabou num processo indo libertar essa pessoa, tá? Quem quiser vai lá. Foi a última vez que eu encontrei com ele. É um espírito indiano, hindu, tá? E ele sempre entra em contato comigo em situações assim que normalmente são um pouquinho mais agitadas, vamos colocar assim. Nunca é uma coisa muito fácil, só de jogar energia, de cura. Sempre tem um embate, sempre tem uma pancadaria, mais ou menos isso. E então eu tomei consciência nesse momento conversando com ele, eu não lembro da saída até chegar lá, e nesse momento que eu estava conversando com ele, ele simplesmente falou para mim que era muito mais prático que a gente fosse num veículo até aquela zona, que era uma zona um pouquinho mais hostil, e lá, num certo local específico, ele precisaria da minha ajuda para retirar um amigo dele, na verdade mais do que um amigo especial, uma pessoa que ele tinha mais contato, mais familiaridade, mas ele não me passou exatamente o que era, e tinha outras pessoas também, mas a ideia central era ajudar a tirar uma pessoa de um local específico, onde várias pessoas, né, dezenas e dezenas de pessoas estavam sendo mantidas ali, não exatamente reféns, mas energeticamente elas estavam presas ali, meio que obrigadas a trabalhar. E a ideia é que eu fosse com ele ajudar na retirada dessa pessoa que era mais ligada a ele, mas ele deixou entender nas entrelinhas que ele talvez precisasse tirar mais pessoas. Beleza, resumindo, a gente pegou um veículo, uma espécie de carro, e ele disse que era mais rápido, né? Eu acredito também, ele não explicou muito, mas que o veículo, porque o deslocamento muitas das vezes, se a gente fizesse em corpo astral, talvez não fosse tão rápido por causa de algumas zonas inferiores, e também pelo fato de talvez eu perdesse a consciência. Isso acontece muito quando você se desloca voando, você fica meio que encantado, vendo, então qualquer coisa que aconteça no meio do caminho pode chamar a tua atenção, você modificar um pouco a tua volitação e acabar perdendo a consciência e voltando para o corpo. E tem locais que é difícil, né, no umbral você conseguir volitar, voar, flutuar, a zona às vezes é um pouquinho mais opressiva, tá, energeticamente falando, mas dá, em algumas dá, em outras é bem difícil. Resumindo, eu entrei com ele no carro, ele me explicou tudo isso que eu falei mais ou menos para vocês, e quando a gente chegou nessa região, dentro dessa região mais neutra, intermediária, era uma região um pouquinho mais, de energia um pouquinho mais densa. Esse carro foi rápido, esse veículo, e a gente chega nessa zona que ainda era meio neutra, porque tinha de tudo ali, né? A galera um pouquinho mais barra pesada, uma galera mais que não queria tanto problema com nada, só queria estar ali no umbral experienciando das coisas, né? Dos prazeres que ainda tem na Terra, porque, abrindo um parênteses, esses locais do umbral, nessa região que eu estava, e que a gente foi em direção, né? Que ele me levou lá para resgatar a galera, é uma região, imagina assim, o centro do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, tem vários prédios, tem rua, tem construção, tem espécie de barzinho, tem casas de prostituição, tem de tudo,
tá? São locais muito semelhantes ao que a gente encontra aqui na Terra, no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, que eu tenho mais contato com, eu sempre comparo, que lembra muito. Então, resumindo, a gente chegou de carro nesse local, e é uma zona que eu conhecia, eu já tinha passado por esses locais outras vezes, mas eu não conseguia me recordar exatamente, mas foi tudo muito rápido. Nesse momento no carro, eu não consegui preservar a memória exata do que ele me contou ali no carro de tudo. Eu tomei uma consciência, uma lucidez, e eu trouxe para o corpo físico, como eu falo para vocês, nem todas as projeções são lineares, certinhas, né? Você tem uma variação de lucidez, e às vezes você não consegue trazer tudo para o corpo, né? Normalmente, quando a coisa mais antiga, sempre é mais difícil, né? O que está mais próximo, tipo assim, você ficou projetado 30 minutos, os últimos 15 minutos, até você voltar para o corpo, né, é menos informação, então você captura mais o que está no final da projeção. Normalmente é assim comigo. E eu não consegui lembrar do início do carro com muita clareza, mas ele me explicou por alto isso. Quando a gente chegou nessa região que era um pouquinho mais densa, e a gente saiu do carro, mas não era uma região densa, pesada, não era um umbral pesadão, não, era um umbral bem neutro no sentido que tem de tudo um pouco. Tá? Até pessoas boas, mas que estão apegadas ao vício e por conta própria optaram ficar ali, não querem ir para as colônias. Não pensa que todo mundo quer ir para as colônias astrais superiores, como o nosso lar, ou então colônias que estão muito acima de nosso lar, né? Que nesse caso é até difícil pela vibração, né? Pela frequência vibracional. Tem colônias muito mais sutis que o próprio nosso lar. Tá? Mas nem no nosso lar, e em outras semelhantes ao nosso lar, né? Nosso lar é a colônia espírita mais tradicional, né? Estou dando um exemplo. Mas existem outras colônias na mesma frequência vibracional, em cima das cidades, seja do Rio, de São Paulo, de Minas, enfim. Então a gente foi, eu chegando nesse local, nesse bairro, nesse local de frequência neutra do umbral, neutra nesse sentido que não era muito pesada. Quando a gente saiu desse veículo, a gente saiu numa parte que era um pouquinho mais leve. Eu percebi que a gente foi até uma transição que ainda era um pouquinho leve, e depois dali ficava mais pesado. Resumindo, a gente saiu desse veículo, né, que lembrava um carro. Quando a gente saiu desse veículo, perto de alguns bares, de algumas mesas, como se fosse um grande botequim, tinham mesas na rua e alguns bares em volta, algumas construções, vários prédios, assim, prédios de tudo que é tipo, né? E normalmente esses prédios, eles se ligam muito especificamente a algum tipo de energia. Então você vai encontrar locais que eles acabam comercializando energia sexual, energia do álcool, energia de tudo que é tipo, que eles vêm aqui na crosta terrestre, absorvem dos encarnados, algumas pessoas, quando você sai do corpo. Se você é um cara que come muita porcaria, que tem energia ali de comida industrializada, um cara então, que fuma muito cigarro, que tem ali a energia do tabaco, ou então às vezes alguma droga, maconha também, a energia da maconha eles pegam muito, como eu falei, bebida alcoólica, sexo, né, eles pegam nos chakras. Isso tudo fica nos 3 primeiros chakras, tá? Quando eles vêm, muitas vezes o obsessor ele vem aqui absorver a tua energia, ele não drena a energia para ele. Em alguns momentos, se for um obsessor que trabalhe nesse comércio, ele vai na tua casa, em algum outro local, normalmente perto do corpo físico é até melhor, porque ele consegue absorver mais energia quando você sai um pouquinho do corpo. Então, se ele tiver acesso à tua casa, tiver ainda uma abertura maior, ele vai lá e quando você sai do corpo, ele tenta absorver aquilo ali do teu campo energético, né, do teu duplo etérico, que é onde fica mais energia. E, enfim, e essa energia tem de tudo. Se você estiver acumulando energia sexual, se você estiver acumulando no teu campo áurico, fumando muito cigarro, ele pega essas sensações energéticas que ficam ali nos 3 primeiros chakras, principalmente no primeiro e no segundo, e em vez de absorver, de drenar, eles botam em pequenos recipientes, em pequenos compartimentos e vão comercializar no umbral. Não pensem que são todos vampiros que drenam, não. Eles fazem troca com essa energia que eles roubam da gente, Isso aí eu já vi, uma vez, já contei para vocês algumas vezes, em algumas experiências de espíritos me assediando, né? Teve um há muito tempo atrás, que ele drenou minha energia de forma brutal no meu quarto, né? Na época eu namorava com a minha mãe, com o meu irmão, e ele absorveu a energia sexual e em vez de drenar, ele guardou em recipientes e levou embora. Mas é outro papo. Então, voltando, eu só contei para vocês entenderem de uma maneira geral como é que funciona. Então ele me levou para essa zona neutra, mas que já era um pouquinho mais densa, né? E a gente parou o carro numa parte dessa
desse local que era mais denso do local que eu acordei, que ele me pegou com o carro, esse já era mais denso, mas o local que o carro parou era razoavelmente mais light. Eu sabia que a gente ia saltar ali, ia sair aí, ia andar um pouquinho mais na frente, e era uma espécie de salão antigo, né? Imagina aqueles salões de época de faroeste, construções bem antigas, só que esse era muito grande. E ele já tinha me dito que era naquele local, e a gente parou com o carro um pouquinho antes e saiu. Quando saiu, estava numa zona onde tinha uma espécie de barzinho, e tinha de tudo ali, vários prédios, várias casinhas, onde comercializava um monte de coisa, estava de noite. E aí, quando a gente saiu perto do bar, eu vi que as pessoas começaram a olhar muito para a gente. Logo em seguida, o carro que deixou a gente, esse veículo, saiu e foi embora. E a gente ficou ali. E esse indiano que me acompanha, a aparência física dele é mais jovem, né? Ele deve ter em torno, sei lá, de 20 e poucos anos, 30, digamos. Eu estou com 46, né? E aí ele falou, cara, por aqui, vamos por aqui. Ele é muito tranquilo, tá sempre meio rindo, né? Ele é um cara de energia bem leve, bem alegre. E ele me conduzindo, ele, vamos, precisa de você. Só que quando a gente chegou ali, eu vi que a galera ficou olhando, sabendo que a gente não era dali. Mas ele não deu muita atenção. Eu que fiquei meio que não incomodado. Eu falei, porra, tá todo mundo olhando pra gente aqui. Será que eles já sabem que a gente não é daqui? Ou então, que eu tô com uma melancia pendurada no pescoço? O que é isso que estão me olhando? E quando eu saí do carro com ele, né, tinha uma galera do meu lado direito, numas mesas, olhando, muito mal encarado, mas nada denso, pesado, né? Imagina que tu foi convidado para uma festa, num local assim que tem uma barra mais pesada, e o pessoal sabe que tu não é dali. E quando a gente foi andando, né, esse pessoal olhando pra gente meio mal encarado, eu percebi que na frente tinha um cara meio arrumado, igual um mordomo, que não estava nesse bar, né? Ele estava numa outra casa à frente, numa outra construção, num prédio que parecia até ser mais novo. E ele passou por mim e falou, como é que o senhor tá? Tudo bom? Aí me cumprimentou. Aí eu falei, porra, conheço esse cara de algum lugar, mas não tô lembrando. E isso Hindu me conduzindo, né? Não, vamos por aqui, não sei o quê. Aí eu não sei porquê, eu comentei com ele assim, eu falei, cara, para quebrar o gelo, né? Que eu vi que tinha muita gente olhando, eu quis meio que fingir que era do pessoal. Eu ia, rapaz, como é que tá, pô? Aí eu sem querer falei alguma coisa e depois eu pensei, por que eu falei isso? Aí eu disse para ele assim, eu falei, e aí, como é que tá aquela mulherada toda? Não tem aquela mulherada bonita, não tá mais por aqui? Aí ele fez assim, aí o indiano, vamos, cara, por aqui. Aí me puxou. Aí depois eu pensei, por que eu falei aquilo? Provavelmente eu já conhecia esse cara de épocas antigas, né? Quando eu saía do corpo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Já tive muitas projeções astrais, principalmente quando eu era solteiro, mais jovem, que eu despertava em zonas sexuais em busca de mulheres, né? Isso é um fato, não tem como esconder, já falei isso em alguns vídeos para vocês. E normalmente era assim, eu despertava, imagina o cara que despertou depois daquela ressaca, né? Eu nunca fui de beber, eu nunca gostei de beber álcool nem nada. Mas dando esse exemplo, o cara que desperta da ressaca e olha, né? E fala, pô, o que que eu fiz? Então eu já despertei várias vezes em locais de zonas sexuais, esses, digamos assim, casas noturnas astrais que oferecem sexo, tá? E fui conduzido lá muitas vezes de uma forma como se fosse uma armadilha, né? Depois eu conto, tem alguns vídeos que eu estava às vezes em zonas até intermediárias legais, em colônias de aprendizado, em universidades, e quando eu voltava para o corpo, em alguns momentos eu passava num umbral pesado. E quando eu passava ali, às vezes alguém, vem por aqui. Sempre tem uma mulher ou um cara metido a bonzinho que quer te ajudar e te conduz para uma armadilha dessa e você acaba caindo. E muitas vezes você até sabe, né? Você finge que não quer saber e na hora você percebe, né? Mas enfim, contei tudo isso porque na hora que o cara me reconheceu, eu devo ter frequentado em algum momento essa casa noturna aí há muito tempo atrás, que ele falou mais ou menos assim, quanto tempo eu não vejo o senhor por aqui? Ele foi meio pomposo, meio educado, meio respeitoso falando comigo, ele estava todo bem vestido, como se fosse um terno bem alinhado. Aí eu falei com ele, brinquei e passei. Aí eu pensei, eu falei, cara, eu devo conhecer esse cara, esse mordomo, esse recepcionista desse local ou então de outro local. E pelo que eu falei, eu intuí que era por isso. Mas beleza, aí passando, aí nisso chegando nesse grande salão, nessa grande construção, o indiano meio que me instruiu, né, me falou de uma forma geral que algumas pessoas, que ali dentro a gente ia encontrar pessoas que eram clientes e pessoas que estavam ali sendo mantidas de refém, trabalhando por uma entidade que meio que governava ali. Era uma facção e dentro dessa facção tinha um líder
que dominava energeticamente. Na verdade, depois quando eu cheguei eu percebi que era um feiticeiro trevoso, um feiticeiro sombrio, de energia bem densa do umbral, mas não era também um mago sombrio de alta hierarquia, pelo que eu pude perceber, mas ele tinha um certo domínio de magia, tá? E aí ele me falou, ó, quando a gente chegar lá nesse local, o que vai acontecer? A gente vai tentar tirar esse nosso amigo, esse meu amigo, e tem outras pessoas também ali, e eu perguntei, mas como é que a gente vai fazer? Como é que eu vou saber quem é que a gente vai tirar, quem não vai tirar? Como é que vai proceder isso? Como é que eu vou agir? O que eu tenho que fazer? Eu tiro a pessoa? Então ele, não. Quando chegar lá você vai saber o que tem que fazer. E eu fiquei meio curioso, tentando entender o que teria que fazer, e fui acompanhando ele, né? Porque eu tenho uma familiaridade já com ele, já conheço. E beleza, ele foi me conduzindo, e quando a gente chegou na primeira parte, passou pelo salão, pelo que eu entendi, entrar era muito fácil, tá? Principalmente se você fosse de fora, acho que todo mundo que entrasse ali era meio que como se fosse cliente. E, em geral, ali era comercializado um monte de coisa, como eu falei para vocês, que eles capturam energeticamente do plano denso, do plano terreno da gente aqui, e lá eles transmutam e transformam aquilo num líquido, num elixir, numa bebida, que era que a galera estava consumindo ali. E tinha outras coisas também, só que a agitação do local era tão grande, a confusão, o número de pessoas, assim, quando a gente entrou na primeira parte do local, tinha um segurança na frente, aqui do meu lado direito, mais alguns, assim, do lado esquerdo, ali numa espécie de antessala que estava aberta. Eles perceberam que a gente entrou, mas entramos normal, não tivemos que pagar nenhum pedágio. Mas pelo que eu entendi, o negócio do pedágio era mais na saída, você entrava e na hora de sair o cara te cobrava ali alguma coisa. Não sei como é que ele computava, como é que você acessava aquilo, eu não prestei atenção como é que as pessoas adquiriam a bebida e tal. Mas entrava ali e muita gente. Essa primeira parte que a gente entrou, esse primeiro grande salão, ele era um pouquinho mais vazio. Mas quando passava de um primeiro portal que tinha ali, você passava ali pelo arco e via que tinha 2 andares, o negócio era gigantesco. E nesse momento, quando eu entrei, eu logo perguntei para ele de novo, né, como é que a gente vai fazer, quem são as pessoas? Ele, calma, vamos parar aqui do lado, aqui perto dessa mesa, que você vai saber o que tem que ser feito. Na hora você vai entender o que é. Eu fiquei meio curioso, beleza. Daqui a pouco, quando eu olho, algumas pessoas já perceberam que eu não era dali, nem ele. Mesmo papo lá de fora, começaram a olhar pra gente meio que diferente. Beleza, eu tô ali olhando. Daqui a pouco, eu vejo que as pessoas, em geral, se voltam para uma parte do salão. Um salão, cara, o salão era gigantesco. Tudo de madeira antiga, meio velho, mas assim, construção até bonita, né, esteticamente, mas toda velha, toda acabada. Então eu notei que eu estava num corredor que era meio que em meia-lua para cá, e eu estava do lado direito. E aí eu percebi que a galera que estava próximo a mim, né, em torno de mim, começou a cochichar, não só da gente, mas que estava vindo alguém no final desse corredor que era em meia-lua, só que não era um corredor estreito não, era um grande salão, mas ele meio que fazia no finalzinho ele virava, era como se ele fosse meio circular. Imagina que ele é grandão, mas ele ia dando volta e acho que o caminho dele retornava para trás de onde eu estava de novo, né? Mas eu não tive certeza disso na hora. Mas resumindo, a galera viu que alguém estava se aproximando de lá, que não tinha entrado ainda no meu campo de visão, vindo da minha esquerda, lá na diagonal. E eu fiquei de olho, pô, quem é que tá vindo? E o pessoal cochichando sobre a gente, tá? Falando de mim e do indiano, né, do meu amigo. E daqui a pouco vem um grupinho dos 5, cara, abre assim um corredor, imagina aquele tumulto, um monte de gente, daqui a pouco abre o corredor, e vem um cara, vem vários caras, né, mas um na frente, com uma bengala na mão esquerda, uma bengala como se fosse uma bengala de osso velho. Imagina uma grande femoral, né, mas não era uma femoral, mas um osso gigantesco, que seria mais ou menos do meu tamanho, né, como se fosse um cajado de osso. Uma super femoral, digamos assim, mas não era uma femoral, tô tentando comparar. Era um osso gigantesco, meio distorcido. O cara vinha andando e batendo com aquele osso no chão. E era uma figura que estava vestida de uma maneira completamente exótica. Imagina um cara vestido de preto, só que ele não estava todo de preto, né? Não era tecido. A roupa dele era como se fosse uma colcha de retalhos, de couro, de pele, de pano, de tudo isso. Preto, vermelho, laranja, marrom, e você não conseguia nem entender o que era. Tinha um monte de pano amarrado com o outro, costurado com o outro, pedaço de concha pendurada no pescoço, concha, cordão nos braços, um monte de cordão pelos braços, e era um monte de cordão tipo concha, tipo pedra, tipo osso. E ele veio andando na minha direção, né? Não na minha direção, né? Ele veio
andando, mas ele não estava nem olhando para mim, estava andando. Daqui a pouco ele passa pela gente com esse grupo, não acontece nada. E mentalmente eu consegui, quando ele passou por mim, eu consegui ver de uma forma meio que 360 ele passando. Ele passou, daqui a pouco eu percebi que ele passou pela gente e voltou, andando com esse cajado, e ele tinha um chapéu, né? Vou tentar descrever um pouquinho melhor. Ele tinha um chapéu preto, que eu não sei nem identificar que chapéu era aquele. Não era um chapéu tradicional de cowboy ou de feiticeiro, nada disso. Era um chapéu meio na diagonal que vinha da cabeça pro lado aqui, assim. Imagina que o chapéu vem aqui e faz assim. E ele andando, ele tinha um barbão grande, e ele era um cara muito magro e alto, só que ele não era ereto, ele não andava assim, esticado, com as costas eretas, ele andava meio torto. Mas ele não se apoiava, ele não tinha dificuldade de andar no cajado, ele andava com o cajado batendo no chão, mas ele era meio torto e muito magro, digamos que ele, sei lá, tinha mais ou menos 1,90 m, 1,95 m, ele era alto, mas bem torto, bem curvado assim, mas ele não tinha dificuldade, ele parecia que batia no chão, meio que para marcar energeticamente e marcar o território dele. E ele passou pela gente, tal, o indiano estava tranquilo, meio que sempre sorrindo do meu lado, tal, o indiano é uma figura. E aí o cara passou pela gente e voltou. Aí quando ele voltou, eu escutei alguém falando do grupo dele meio que assim, não são daqui não, né? O que eles querem aqui? Aí nisso, um deles meio que focou mais em mim. Ele falou, esse cara aí é de fora, esse cara aí tá querendo alguma coisa, é problema. Aí nisso ele veio e o líder, né, que é o da bengala, passou por mim. Quando passou por mim, ele me deu uma pancada na perna, assim de leve, meio que me chamando a atenção, né? Tum, bateu na minha perna. Eu falei, filho da mãe, bateu na minha perna, eu tomei e ele passou por mim. Só que quando ele passou por mim, eu meio que olhei e falei, Blum! Dei um empurrão nele com as duas mãos. Aí ele chegou pra frente, aí nisso todo mundo, vai ter problema. Aí eu olhei pro indiano, aí o indiano, ele é o líder daqui, né? Já deixou claro pra mim. Aí o cara virou, cara, quando eu dei um empurrão, ele não caiu não, ele parecia que tinha uma energia protegendo ele. Eu empurrei ele, meio que não deveria ter empurrado, na verdade, mas ele me deu uma porradinha ali na perna, eu não gostei. Aí ele chegou para trás com o pessoal, né, e eu empurrei, ele já estava de costas, ele já tinha me dado a pancada, eu fiquei pensando naquilo, falei, filho da mãe, que me batendo na perna? E eu fui atrás dele, dei um empurrão. E nisso ele meio que foi um pouquinho para longe, chegou, se ajeitou, aí voltou na minha direção, cara, aí abriu, todo mundo saiu de perto. Ele vai cortar você, cuidado, ele vai te cortar, ele vai te matar. Eu pensei, me matar não vai, no máximo que vai acontecer é eu voltar pro corpo, né? E o indiano sabia, né? O indiano, ele não me falou o que era, mas quando eu perguntei para ele, como é que a gente vai tirar o pessoal daqui? Ele para mim, não, calma, que você sabe, na hora certa você sabe. Ele sabia que ia ter um embate, sabia que os caras iam perceber que a gente era de fora e ia ter que partir para disputa física, né? Cara, aí você vê que ele tinha esse feiticeiro tinha um domínio realmente energético bem interessante. Que ele bateu o cajado, depois que eu dei um empurrão, chegou para trás, se alinhou, cena de filme, né? Porque a roupa dele cheia de retalho, ele grande, magrelo, com esse cajado, com esse chapéu pro lado. Aí na mão dele ele fez assim, quando ele começou a concentrar na mão, ele fez um disco de energia, mais ou menos desse tamanho aqui. Ele fez um disco que, cara, e a galera ficou desesperada, quem estava lá estava desesperado. A galera que estava em volta lá, cuidado, ele vai cortar, ele vai matar todo mundo, ele vai cortar. Aí um deles falou assim, ele vai cortar o teu corpo todo, vai cortar tudo. Parecia que eles já sabiam como é que aquilo ali machucava, né? E nisso tinha a galera que trabalhava lá, que estava meio que escravizada, e os clientes, mas eu não conseguia perceber quem era quem. Aí eu sei que ele fez isso, cara, aí fez um disco de energia, fez outro disco de energia, fez outro e foi empilhando. Ele fazia, o disco ficava aqui, ele fazia assim, empilhava, ele foi empilhando vários discos de energia. Daqui a pouco ele começou a jogar na minha direção, cara. E nisso que eu dei um empurrão e ele chegou e ele foi se ajeitando, ele se afastou um pouco de mim. Ele não estava tão mais próximo. Eu mesmo cheguei um pouco para trás, meio que já para me proteger, que eu sabia. Então a gente estava a bons metros de distância, né, na hora que ele fez esse disco de energia. Então ele começou a jogar na minha direção e todo mundo abriu, né, confusão, o pessoal já estava se afastando. Aí nessa hora que ele foi jogando os discos de energia e veio na minha direção, o indiano não se meteu, ficou quieto do meu lado, o cara de pau, olhando para mim assim. Aí meio que ele sabia que eu conseguiria dominar aquilo de alguma forma, né? E quando veio na minha direção, eu falei, cara, eu vou tentar pegar esses discos e manipular e jogar de volta. Não, se me machucar, eu volto pro corpo. Tudo isso muito rápido, né?
E quando ele começou a jogar os discos, eu fiz assim com a mão, concentrei muito rapidamente. Quando os discos se aproximaram, eles já diminuíram a velocidade. Aí eu peguei um, peguei os discos. Aí quando eu peguei os discos com a mão, eles não desapareceram, continuaram. Eu peguei um, peguei outro, eu lembro com a mão esquerda, eu peguei outro aqui. Aí ele olhou pra mim, arregalou o olho, aí eu joguei os discos de volta nele. Batendo um de volta, todo mundo. E ele continuou, cara, fazia disco, e jogava. E na hora eu falei, cara, o feiticeiro tem um domínio, porra. Ele fazia com muita velocidade o disco de energia. Imagina um círculo, como se fosse uma serrinha mesmo, só que de energia, meio amarelada, meio alaranjada, né? A maioria era mais amarelo mesmo. Ele fazia o disco muito rápido, jogava. Cara, nisso ficou um tempão e eu consegui ter um domínio bem legal. Eu conseguia frear energeticamente na velocidade dos discos, e quando eles chegavam aqui, eu e com a mesma mão pegava um, pegava outro, e na hora, assim, eu nem pensei. Se você falar, como é que você fez isso racionalmente? Você não pensa. Você age e tem que ter confiança que você vai dominar aquilo de alguma maneira, né? Então, eu estava muito confiante ali naquele momento e consegui segurar os discos e fui jogando de volta. E ele defendia os discos e fazia mais e jogava. E os amigos dele, interessante é isso, que estavam cantando uma marra ali, estavam bem prepotentes, eles se afastaram, eles ficaram meio bolados, assim, meio impressionados com o fato de eu conseguir pegar o disco e jogar de volta. Então os próprios capangas dele se afastaram, ele arregalou o olho e continuou. Aí daqui a pouco eu meio que fui tomando confiança, fui pegando os discos e chegando para frente, em direção a ele. E ele às vezes batia com o cajado no chão, e o cajado energeticamente acendia uma espécie de luz, e aquilo ali energizava ele de tal forma que ele produzia mais disco. E o ataque dele era basicamente esse, ele pegava os discos e jogava. E aí, num certo momento que eu fui me aproximando dele, ficando bem mais próximo a ele, no sentido de metros de distância, e quanto mais eu fui me aproximando dele, mais eu fui ganhando confiança. Até que os discos que eu pegava e jogava de volta, chegou um ponto que ele não conseguiu rebater mais. Ele começou a tomar dano, né? Começou a machucar ele. Só que o disco não cortava a pele dele, ele não sangrava, no sentido assim, cortava e saía sangue. Cortava, machucava, ele fazia assim. Eu percebia que ele estava tomando dano, mas aí ele não sangrava, não se machucava, né? Porque as coisas funcionam um pouquinho diferente no astral. Por mais que em alguns casos você vai ver quando a pessoa se machuca, ela sangra também. Tudo tem a ver com o seu nível mental, com o controle mental que você tem, tá? Então eu comecei a infligir dano nele, eu comecei a atacá-lo de tal forma com a própria arma dele, ele foi se machucando até que ele bateu o cajado e ele meio que tentou fugir, ele deu a volta, mas ele não fugiu, ele estava tentando se esconder para dar um novo ataque. Aí nisso, nesse tumulto todo, eu comecei a sentir meu corpo meio que assim, Rafael, alguém me chamando, Rafael. Eu falei, pô, quem que tá me chamando? O indiano tá comigo? Rafael, uma voz de mulher, Rafael. Aí daqui a pouco meu corpo fez meio que assim, daqui a pouco eu fui sugado de volta pro corpo físico. Quando eu encaixo no corpo físico, minha mulher está me sacudindo, eu voltei para o corpo, porque ela está mexendo o corpo físico, e ela, você está roncando muito, você está roncando, tá virado de barriga para o alto, né, que às vezes para projeção é até melhor, né, de decúbito dorsal, vira de lado, porque está roncando muito. Aí eu virei de lá e eu pensei, putz grila, cara, me trouxe de volta, perdi a experiência toda, cara. Aí nisso me virou de volta para o lado esquerdo, e eu, assim, achei que não fosse voltar para a projeção, porque até para você conseguir ir para o mesmo local não é fácil. Aí eu virei para o lado esquerdo, cara, em questão, sei lá, de 5 segundos, eu apaguei e voltei exatamente para o mesmo local. Só que não na mesma posição ali estratégica que eu estava. Eu voltei para dentro do salão, mas numa outra parte, mais atrás. E nisso já tinha pouca gente. Eu não sei se uma parte fugiu e tal. Quando eu voltei, eu meio que apareci, né? Me materializei de volta ali. Acho que pela assinatura energética do local, você consegue se transferir de um lugar para o outro por portais. E eu já sabia, então eu nem pensei. Porque se você ficar pensando muito, como é que eu volto para lá? Você não consegue. O astral, o raciocínio lógico, às vezes estraga um pouco as manobras. Se você quiser fazer uma manobra, se você quiser voar, flutuar, levitar, você conjectura muito, te atrapalha. Então eu simplesmente pensei no local, mas eu não estava nem acreditando que eu ia voltar. Eu falei, me perdi a experiência e virei. Só que eu estava tão solto ali, eu tenho essa facilidade, né, de apagar muito rápido do físico,
e intuitivamente eu já devia saber a assinatura energética do local, né, inconscientemente, fui direto lá para dentro. Quando eu voltei, o indiano estava ali mais ou menos próximo de mim, e o cara, o feiticeiro, né, ele ainda estava ali, só que ele estava meio que machucado. Quando eu apareci na frente dele, ele tomou um susto, e a galera toda ali também estava já meio desesperada. E o indiano já estava libertando algumas pessoas, assim, tinha uma porta aberta, pelo que eu entendi, algumas pessoas já tinham saído, e outros eu não sei se estavam no andar de cima e tal. E o amigo do indiano estava ali. Na verdade, o indiano ele estava com um amigo que ele queria resgatar, mais umas 3 ou 4 pessoas que eu não vi muito bem, eu estava mais focado no feiticeiro. E aí quando o feiticeiro voltou, quando eu voltei, apareci, ele meio que veio com raiva para cima de mim dessa vez, jogando mais desses discos de energia. No início ele estava meio machucado, meio na dele, mas parece que ele tomou uma recarga energética, sei lá o que, e veio para cima de mim igual um doido, jogando. Aí eu, cara, manipulei tudo de volta, só que dessa vez eu joguei com vontade, para machucar mesmo. Não deveria ter feito, mas vou te falar que na hora eu fiquei meio... O sangue subiu a cabeça. Eu não tava nervoso nem com raiva, não. Mas eu falei, cara, esse cara tá perturbando muito. Peguei os discos e joguei. Comecei a jogar tanto com vontade que os danos foram tão grandes que ele caiu no chão. Ele realmente estava machucado. E aí o indiano falou, não, tá bom, já conseguimos aqui. Pode deixar ele aí, não faz mais nada não. Aí eu falei, não, tudo bem. Será que ele não vai fazer mais, não vai levantar? E o indiano, não. Deixa ele aí, que ele já sabe que não tem mais como. E ele no chão, tu percebia que ele não estava conseguindo se levantar. Você não via machucado físico lá, tipo sangrando, nada disso. Mas ele estava com partes do corpo doloridas e estava assim meio que gemendo num cantinho. Então naquele momento eu percebi que o feiticeiro já não era mais um problema. Eu fui ajudar um indiano a tirar algumas pessoas. Engraçado que nem todo mundo saiu. Eu percebi que tinha algumas pessoas ali que eram prisioneiras, né? Ninguém estava de corrente, mas eles trabalhavam ali numa condição meio precária, meio que obrigados. Tinha uma simbiose energética entre alguns deles e o próprio feiticeiro e os outros carcereiros ali, que eu não consegui identificar exatamente o que era. Mas eu percebi que depois que ele estava no chão ali, machucado, sem conseguir me atacar mais, muitos do que estavam ali não queriam ir embora, que estavam escravizados. Aí é livre-arbítrio, né? Eu não me meti, mas eu percebi isso rapidamente. Ajudei o indiano a levantar algumas pessoas e retirar daquele grande salão, daquele grande salão, que parecia um salão de faroeste gigantesco, e quando eu saí dali, automaticamente, não sei por que motivo, eu fui tracionado de volta para o corpo físico, voltei, aí acompanhei, né, o processo de retorno, não tive catalepsia, encaixei no corpo perfeitamente, sentei na cama. Quando eu sentei, ainda tive uma leve clarividência de ver a energia do meu quarto vibrando, eu vi a minha aura vibrando em torno de mim, aí fechei o olho e fiquei rememorando tudo, né? E você pega essa experiência, por exemplo, você vê que eu estava lúcido, que eu fiquei lúcido a maioria do tempo nessa experiência, mas a consciência, no sentido de lembrança astral, eu não estava plenamente consciente de tudo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando eu encontrei o cara lá fora do salão, no início, o mordomo, ele falou comigo, eu estava lúcido ali, que nem eu estou aqui agora. Mas eu não tinha consciência de quem ele era exatamente. A minha consciência astral, ela não estava 100% ativa, as minhas lembranças astrais, mas eu deduzi que pelo que eu falei para o cara, questão das mulheres e como ele estava vestido, o local que ele estava na frente, então eu percebi que ali era uma espécie de boate e tal, não o local que eu fui, o outro. Então eu não estava consciente de que era aquilo exatamente, mas eu deduzi. Então a minha consciência estava oscilando um pouco, mas a lucidez estava 100%. Tá? Para vocês entenderem um pouquinho o que é a lucidez e a consciência. Pelo menos eu trato dessa forma. Mas é isso, pessoal. A experiência foi essa, foi interessante. Essas experiências de luta, de combate, eu vou ser bem sincero com vocês, quando acontece alguma coisa que eu ajude, que alguém me chama para ir, para defender, para salvar alguém, eu gosto sempre. Eu fico muito à vontade e principalmente quando eu estou já com alguém, tipo esse indiano, que é alguém de energia muito boa, muito tranquila, e ele trabalha sempre nesses resgates, aí eu fico mais empolgado, porque eu sei que eu estou agindo de uma forma positiva ali para ajudar alguém e para fazer o bem, mesmo que seja de uma forma um pouquinho mais bruta, né? Não é uma projeção clássica que eu fui lá exteriorizar energia, ajudar um enfermo, não, foi uma espécie de resgate. Não pensem que o plano astral é uma coisinha boazinha, que você vai só para dar passe sempre, não é. Por mais que isso seja muito importante, as pessoas precisam, mas tem alguns que estão presos em locais, e para você ver,
uma parte da galera, mesmo a gente abrindo a porta, derrubando lá o feiticeiro, os caras não saíram, não queriam sair. Não sou eu que vou puxar, vamos sair daqui. Não, sai quem quer. E esse meu amigo resgatou esse cara que era amigo dele e outras pessoas que estavam dispostas a sair. Mas quem não quis sair, ele não tentou. E você via nitidamente que elas não queriam sair, porque muitos foram para os cantos e ficaram encolhidos olhando. Tá? Ficaram até com medo de mim, porque o feiticeiro manipulando energia, fazendo discos de energia, ele já devia ter cortado muita gente ali, machucado muita gente, porque quando ele pegou o disco de energia e fez o primeiro, o desespero no olhar da galera ali era enorme. Muita gente chegando pro canto, gritando, e antes dele fazer o disco já falaram, cuidado, ele vai cortar você, ele vai te matar, ele vai cortar todo mundo. Quer dizer, essas pessoas já devem ter passado um bom bocado na mão desse feiticeiro. E eu até, na verdade, depois ainda queria pegar o feiticeiro ali, levar, sei lá, eu falei, pô, a gente vai deixar ele aqui? E o indiano meio que deixou claro para mim, não, derrubou ele, tá aí, acabou. Não vamos mexer com ele, tá ali, vamos pegar quem vai sair. Então é isso, espero que a experiência tenha sido proveitosa, tenha sido pelo menos importante para vocês entenderem o funcionamento astral e que as coisas funcionam do outro lado, mais ou menos como acontecem aqui. Tem briga, tem pancadaria, as armas são diferentes, mas as coisas funcionam de uma forma muito similar, né? Você vê que é tráfico de energia em vez de ser tráfico de droga, mas é uma espécie de contrabando energético para todo tipo de pessoa. Não pense que quem estava ali fora do salão ou no salão era todo mundo ruim pra caramba, não era. Tinha gente normal, pessoas comuns que você encontra no teu dia a dia, mas que necessitam daquela energia, gostam de uma diversão ainda. E as coisas são assim, cada coisa tem seu tempo e seu momento. Beleza? Quem tiver interesse, hora do merchanzinho, clica no link fixado para ter acesso ao meu e-book sobre terceiro olho, sobre intuição, sobre clarividência e o meu curso sobre o chakra raiz, que é a base do sistema energético dos 7 chakras principais e importante para você dominar a energia, para você ter um fluxo de energia poderoso que alimente todos os outros chakras. Beleza? Deixa no comentário o que vocês acharam, dá uma sugestão, troca uma ideia, coloca uma experiência que sempre engrandece o canal. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê!